galera do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas. E dessa vez, cara, eu trago pra vocês um quadrinho muito bom, muito recomendado, que nesse momento não tá tão fácil de achar, mas a Panini vai estar relançando ele agora. Ela já avisou que tá relançando, ou já relançou agora, mas tá em vias de ser relançado, tá? Que é essa edição aqui, cara, ó. Demolidor, por Frank Miller e Klaus Janson, tá? Que é uma edição, cara, que compila a tão importante fase do Demolidor, escrita e desenhada pelo Frank Miller, tá? Que é, cara, um divisor de águas na Marvel e no universo dos quadrinhos. Frank Miller, você sabe, escreveu o Batman Cavaleiro das Trevas, que é provavelmente a maior obra dele, a obra mais importante dele, que realmente foi um divisor também na vida do morcego. E ele tem os quadrinhos autorais dele do Sin City, que são quadrinhos muito famosos e tudo mais. E a gente sabe que o Frank Miller, ele tem uma pegada diferente nos quadrinhos. Ele tem uma pegada de violência, ele tem uma pegada de submundo mesmo, de noir. Ele tem uma visão diferente que é muito legal. E na época que ele pegou isso aqui, cara, que ele pegou o Demolidor para trabalhar, ele não era ainda... os quadrinhos ainda não estavam passando por essa fase, tá? Vamos lembrar que os quadrinhos no passado, eles tinham, até por causa do código de censura, que um dia eu vou falar sobre o código de censura no guia. O código de censura americano, ele proibia algumas coisas nos quadrinhos de super-heróis, entendeu? Nos quadrinhos no geral. E aí qualquer coisa era motivo para ser cortada, para ter que ser revisada e tudo mais. Então, por muitos anos, os quadrinhos, como foram tratados como coisas de criança, e o fato de ter o código em cima deles fazia com que eles tivessem uma temática realmente bem mais ou menos e tudo mais. Não que fosse mais ou menos, mas nada muito realmente voltada para o público adulto, uma coisa mais visceral às vezes, sei lá, vocês entenderam, né? Bom, quando o Frank Miller assumiu, cara, os desenhos, primeiro ele começou pelos desenhos. Ele assumiu os desenhos, estava desenhando uma revistinha aqui, estava desenhando Homem-Aranha. E aí, inclusive, as duas primeiras edições que tem aqui nessa edição são do Homem-Aranha, tá? São histórias do Homem-Aranha que o Frank Miller desenhava. Até que finalmente largaram o Demolidor na mão do Frank Miller. Primeiro, só desenhando, tá? Depois que ele assumiu o roteiro. Então, nessa fase de Frank Miller desenhando, a gente começa a ter umas histórias começando a aparecer um tom um pouco diferente para a vida do Demolidor, tá? Demolidor ainda não era esse personagem tão sofrido que ele é hoje. Acho que o Demolidor é o personagem mais sofrido que existe nas histórias em quadrinho, cara. Talvez para rivalizar com ele só o Spawn. Se você não sabe o que é o Spawn, um dia também eu faço um programa explicando, mas... cara, o Demolidor é o sofrimento em pessoa, cara, tá? É um cara que, porra, os poderes dele vêm por causa de um acidente que deixou ele cego. Porra, geralmente o acidente só deixa o cara com superpoderes, tirando coisa lá que ficou feioso. Mas, porra, ele ficou cego. Aí ele perde o pai. Ele já é totalmente órfão lá. Porra, ele mata as namoradas dele. Ele tem uma namorada, nego mata. Aí ele vai, pô, identidade revelada. Pô, cara é um sofrimento em pessoa. Mas então o Demolidor ainda não era tão sofrido assim, coitado. E aí a gente tem as primeiras histórias aqui do Frank Miller desenhando. E posteriormente, ainda nessa edição, ele assumindo o roteiro e os desenhos, tá? A revista é Frank Miller Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson, que o Klaus Janson era o arte finalista dele. Não sei se vocês exatamente sabem, principalmente a galera que está começando a ler quadrinho agora e tudo mais. O desenhista, geralmente, ele faz um desenho a lápis, tá? Bem rabiscado e tudo mais, e entrega para o arte finalista. O arte finalista é o cara que vai pegar o nanquim e vai realmente fazer o que seria o contorno, digamos assim, da revista, vai finalizar o desenho. O que era só um rabisco assim vai virar uma coisa preta, toda preta. Então o que era 3 tracinhos para fazer uma linha reta e vai transformar numa linha só e tudo mais, tá? E o Klaus Janson, ele acabou salvando muita coisa e transformando realmente, dando forma para o desenho do Frank Miller. Porque se a gente for parar para ver, o Frank Miller tem um desenho bem sujo, bem estilizado às vezes. Então o Klaus Janson foi responsável realmente por dar forma ao desenho do Frank Miller. Entendia o que o Frank Miller estava querendo desenhar ali e corrigir às vezes. E isso é até mencionado aqui no começo, tem umas entrevistas com os personagens e tudo mais, que é muito... com os personagens, com os autores, que é muito legal. E aí o Klaus Janson fala... o Frank Miller até agradece
essa participação do Klaus Johnson, por isso que justamente eles são os dois nomes aqui na capa, tá? Então a gente tem, primeiramente, uma pegada do Frank Miller só desenhando, em histórias muito legais do Demolidor, que se passa no fim dos anos 70, tá? Mais precisamente em 79, quando ele assume a revista, até as últimas, as primeiras histórias dele escrevendo, que aí já são nos anos 80, precisamente em 1980. Mas e o que tem aqui nessas histórias, Rodrigo? Bom, aqui a gente tem um Demolidor, como eu falei, de início, fazendo uma transição para um Demolidor mais adulto, tá? Com histórias um pouco mais pesadas. E depois que o Frank Miller assume o roteiro, ele realmente dá uma virada na vida do Demolidor. Porque, ele, segundo ele mesmo diz, e a gente vai perceber isso, obviamente, aqui lendo, ele começa a se apropriar dos vilões do Homem-Aranha, basicamente, tá? E os vilões do próprio Demolidor, né? Como o Mercenário, aparecem aqui na revista, mas ele sente que ele precisa dar mais vida aqui pro Demolidor, encontrar mais problemas pro Demolidor. Então ele começa a pegar alguns vilõezinhos do Aranha pra encaixar nas histórias, pra fazer o negócio funcionar. Insiste na pegada do Rei do Crime. Como eu falei, tem a briga tem o Mercenário aparecendo na história. Então são histórias repletas de personagens famosos, muita ação, muita porradaria, aquelas coisas legais todas que a gente quer ver. Tem participação do Hulk numa das histórias também. E só por isso aí já vale, tá? Mas depois que o Frank Miller assume o roteiro, a gente passa a ter o que redefiniu o Demolidor e os quadrinhos, como eu falei no começo do programa. A gente passa a ter um quadrinho realmente mais voltado para adultos e brigando ali, se mantendo no limiar do que é permitido pela censura e do que não é, tá? Ele fez o máximo que ele pôde para manter o quadrinho dentro da censura, mas ali, tô quase saindo, a bola entrou ou não entrou, entendeu? Ele fez isso. Então, logo na primeira história que ele assume de vez o roteiro, ele já insere a Elektra, que se tornou uma personagem extremamente importante para o futuro da série do Demolidor, tá? Que ela foi uma mulher que mudou a vida do Demolidor, ele se apaixonou por ela e depois ela veio, pra infernizar a vida dele, porque ela voltou como uma assassina e tudo mais. Então tudo isso já tá aqui nessa edição. Começa nessa edição, tá? E depois vai continuar aqui, ó, na número 2, que eu ainda não abri pra ler, mas lerei em breve, faço um review depois que eu terminar. E aqui, meu irmão, aí já é o roteiro mesmo do Frank Miller e a arte dele também. E aqui a gente vai ter o Justiceiro vindo cair na porrada, encher o saco dele. A gente vai ter realmente uma grande mudança na vida do Demolidor, tornando um quadrinho muito mais adulto, muito mais sério, muito mais interessante e fazendo o Demolidor sofrer mais do que nunca, coitado, tá? Então a gente tem um quadrinho muito bom, tá? Não preciso nem falar do acabamento dessa edição da Panini, que é sensacional, tá? Uma capa dura linda, um papel interno, de altíssima qualidade, aquele papel brilhante bem grosso, bem bonito. As páginas foram todas provavelmente redigitalizadas nos Estados Unidos, então estão com cores bonitinhas, está tudo sensacional. Um número de páginas absurdo, tá? Tem 340 páginas nessa edição, que é bem legal. Então é um quadrinho que, embora seja caro, mas ele está se justificando ser caro, porque ele realmente tem muito material e muito material de qualidade. Porque a gente tem uma sequência enorme e uma sequência realmente interessante da passagem de um artista pela edição. Porque a primeira vez que ele desenhou o Demolidor foi na Homem-Aranha. Então tem as edições do Homem-Aranha aqui e depois a transição dele realmente como desenhista do Demolidor e finalmente ele se tornando escritor e desenhista do Demolidor, que é uma coisa muito legal. Ainda vai ser inclusive um terceiro volume disso aqui para completar toda a fase do Frank Miller no Demolidor. Porra, olha que coisa legal, você pode ter todas as edições que o Frank Miller escreveu e desenhou do Demolidor na sua prateleira, numa edição muito bonitinha, um material sensacional, em ordem cronológica. Porra, perfeito, cara. Várias coisas que você só ouviu falar de Mercenário matando Elektra e tudo mais, tudo que se tornou icônico e que provavelmente a gente vai ver agora na segunda temporada do Demolidor. Muitos dos elementos que a gente vê aqui, a gente viu na primeira temporada e a gente vai passar a ver agora na segunda. Provavelmente o segundo encadernado deve estar bem dentro do que vai acontecer na segunda temporada. Então, para você ver como esse material é importante e atual, que é uma coisa que foi publicada 35 anos atrás, 36 anos atrás, e está virando série de TV agora.
Ah, então quer dizer que nesses 30 anos não teve nada relevante, nada importante? Teve um monte de coisa importante. Mas isso aqui é muito importante, tá? Então o quadrinho, como eu falei, altamente recomendado. Tem 16 edições americanas aqui, as 2 do Homem-Aranha, mais 14 edições de Daredevil, de Demolidor, tá? Pra você ler. Com o Frank Miller, cara, desenhando e escrevendo, porra, numa das fases mais fodas do Demolidor, se não a mais foda, e de um personagem que é realmente sensacional, cara. Se você nunca parou pra ler Demolidor, se você nem parou pra ver a série, assista a série pra ter uma ideia do que é. É um personagem realmente muito legal, tá? E ele é um personagem dos quadrinhos, cara, que particularmente eu me amarro. Ele é um dos meus favoritos, porque os quadrinhos dele têm realmente uma pegada diferente, tá? Então, Demolidor, por Frank Miller e Klaus Johnson. Procura pela internet aí, na livraria, procura onde for. Se você não achar, se estiver em todos os lugares esgotado, espera um pouquinho que a Panini deve estar relançando agora, em breve. E se você achar, compra logo, porque isso aqui realmente é mais do que imperdível. Demolidor do Frank Miller, aqui. E assim que eu terminar essa daqui, eu faço o review pra você. Amanhã a gente tem mais um, tá? Amanhã a gente fala de uma edição da Salvat, não vou dizer qual é não, fiquem na expectativa, que é uma edição, porra, sensacional da Marvel capa preta da Salvat. E ainda teremos mais Crise nas Infinitas Barbas essa semana, tá? A gente tem ainda mais 2 encadernados da nova Marvel que chegaram aqui, eu vou dar uma lida rápida neles pra botar aqui no ar ainda. Tem Barba Sangrenta também essa semana, então essa semana tem um monte de coisa legal. Continue, dá uma curtida aí no canal, tá? Curte o canal, acompanhe o canal, curta lá o Facebook, compartilhe, comente, tire dúvidas, que isso é legal pra gente saber, a gente ter essa interação com vocês, a gente sabe que vocês realmente estão gostando, estão assistindo e tudo mais, e é show de bola, tá bom? Então pessoal, até amanhã, valeu!